I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, amigos! Nesta sequência impactante, podemos ver um bombardeio de saturação lançado por uma bateria de foguetes Grad da Horda sobre a cidade ucraniana de Konstantinivka, no Oblast de Donetsk. Um mosquito de reconhecimento dos defensores grava toda a cena ao voltar ao ninho após patrulhar a linha de frente. Lembrem deste vídeo quando os filhos de Putin alegarem que seus mestres se importam com civis que dizem libertar, libertando-os de suas vidas. Dois russos realizam uma retirada estratégica pelos campos de Donetsk. Eles param e se abrigam em um veículo blindado desativado encontrado no caminho. Uma pena que não notaram que o veículo levava minas antitanque letais atrás. Por isso, quando um drone ucraniano veio procurá-los, o resultado foi bastante espetacular. Esses dois serão listados como desaparecidos em ação, então suas famílias não vão receber o Lada 0 quilômetro. Com as defesas antiaéreas de Ivan, o pirata, frequentemente destruídas na Crimeia, drones ucranianos de ataque estratégico já operam quase livremente. Desta vez, 2 mosquitos FB-1, cada um com uma carga de 60 quilos de explosivo de alto poder, neutralizam uma lancha de assalto anfíbio classe Raptor da frota do Mar Negro. Até não restar nenhum flutuando. Pensaríamos que, nesta fase da invasão, os russos já teriam aprendido a não se amontoar em cima de caminhões perto da linha de frente. Mas parece que esse grupo não recebeu o memorando, então um mosquito desceu para arruinar toda a tarde deles. Cortesia da 32ª Brigada Mecaniza da Ucrânia. Sorria, Ivan, você está na televisão! Um drone Shahed da Horda é interceptado por um grupo antiaéreo móvel da Guarda de Fronteira da Ucrânia e cai a menos de 30 metros dos defensores. Um deles foi lançado do veículo pela explosão, mas não teve ferimentos graves. Além do zumbido nos ouvidos... Drone Shahed lançado foi interceptado. Um drone Shahed foi interceptado por um grupo antiaéreo móvel da Guarda de Fronteira da Ucrânia. Um mosquito de reconhecimento da 15ª Brigada Independente de Artilharia, Selva Negra em espanhol, encontra um grupo de invasores alegres que estão muito ocupados realizando o transbordo. Móvel da Guarda. HIMARS para darle su ración de berries de tungsteno y así ponerlos a descansar permanentemente. Da Ucrânia. Só nos resta aceitar os orcs desmilitarizados. É curioso que estamos no século XXI e o segundo exército dentro da Ucrânia ainda não usa carga paletizada. Os mistérios da mente Z. Nessas imagens, os pássaros de maquiar nos mostram como os invasores sempre tentam aproveitar a neblina para enviar equipes de infantaria descartável para as posições dos defensores. O mosquito guerreiro soube de orcs em sua área e decidiu mostrar hospitalidade ucraniana aos visitantes. Quem tinha parado para ver onde estavam? Alguém avise o Ivan que os pássaros estão sempre à espreita dos vermes e conseguem enxergar igualmente bem de dia, à noite ou com neblina. Neste registro, vemos o ótimo trabalho dos guardas de fronteira ucranianos, que usam um enxame de mosquitos para atacar em série um depósito onde invasores guardaram um caminhão com munição. O primeiro mosquito se sacrifica para abrir caminho e permitir que o outro destrua o veículo logístico, explodindo o tanque de combustível.
Um terceiro mosquito chega imediatamente ao local para poder lidar com qualquer invasor que se aproxime para ver o que aconteceu com seu caminhão. O Batalhão de Operadores de Mosquitos, Murshik, ou Falcões, em português, da 57ª Brigada Motorizada da Ucrânia, é responsável por neutralizar grandes quantidades de infantaria. Nos bosques ao redor de Bobchansk, na linha de frente de Kharkiv, realizando ataques de precisão, voando em baixa altitude entre os galhos das árvores, o que não é nada fácil. Segundo o relatório recente da instituição, baseado no estudo da guerra de 11 de março, os invasores não conseguiram avanços nesta frente, mas continuaram realizando ataques constantes contra os assentamentos de Bobchansk, Kutory, Ravsk, Staritsia e Sibiny, que foram repelidos. Unidades russas da região, como o 1º Regimento de Fuzileiros Motorizados, parecem ter sido enviadas a outras frentes. O setor tem frequentes confrontos entre pequenas unidades de infantaria apoiadas por drones de ataque e duelos de artilharia. Mas não houve nenhuma mudança na linha desde o final de 2025, quando os invasores foram detidos em seco ao tentarem cercar as posições ucranianas ao sul de Bolchansk. No vídeo, vemos que dificilmente conseguirão avanços, pois a infantaria é eliminada quase tão rápido quanto chega à linha de frente. Mas nem tudo é ruim para os invasores. Neste caso, um comandante russo organizou atividades esportivas que incluem um campeonato de boxe entre os membros de sua unidade que fazem parte das minorias do seu país. Neste caso, um iacuto e um oseta terão que lutar representando suas regiões. Para motivá-los, o perdedor terá que participar do próximo ataque em onda humana contra os defensores, uma atividade sempre emocionante para os orcs. Bem, isso não durou muito. Yakuto parece ter a honra de ir para a linha de frente primeiro. Não se preocupem, o colega dele deve segui-lo em mais uns 2 dias. Em 4 de fevereiro, a SpaceX desativou os terminais Starlink não autorizados nos territórios ucranianos ocupados pela Horda Z. A medida, feita com o Ministério da Defesa da Ucrânia, criou uma lista branca de antenas aprovadas, cortando o serviço de internet banda larga das unidades invasoras na Ucrânia. Aqui, tudo bem. No entanto, o surpreendente é que, de acordo com uma análise de tráfego independente realizada pela consultoria Kentik, foi revelado que o tráfego do Starlink na Ucrânia caiu em 75% e que representava a largura de banda usada pelos turistas ilegais em suas atividades. Starlink tornou-se essencial para comando, controle, drones de vigilância e ataque, além da coordenação na linha de frente, funcionando por mais de 2 anos sem autorização. A interrupção do serviço causou caos imediato, desorientando drones, paralisando operações de assalto em vários setores, gerando fogo amigo por perda de consciência situacional e reduzindo ataques russos. As forças ucranianas avançaram localmente e aliviaram a pressão em posições-chave na linha de frente. Não sei o que vocês acham, mas depender de um serviço fornecido pelo seu maior oponente para as comunicações do seu exército não me parece uma jogada muito inteligente por parte do mestre estrategista do Kremlin. Uma pena que isso só ocorreu anos após a Horda adotar o sistema. Quantas vidas ucranianas poderiam ter sido salvas? De qualquer forma, Ivan está trabalhando em uma resposta, que ao que parece, vem da Bielorrússia, das mãos do fantoche preferido de Putin. Lukashenko afirmou que seus cientistas desenvolveram um sistema de internet muito melhor e mais barato que o Starlink, colocado à disposição dos orcs da frente. Acho que todos os orcs deveriam arriscar a pele nessa tecnologia, que parece um híbrido entre uma geladeira portátil e um modem de TV a cabo. O que poderia dar errado? O inverno já está recuando, então a vida começa a voltar aos parques da cidade de Kharkiv. Em breve, o agradável calor da primavera, tão aguardado pelos defensores, estará de volta. Olá, amigos! Começamos vendo o excelente trabalho dos operadores da 414ª Brigada
Pássaros de Magyar, cujos mosquitos FP2 encontraram um veículo lançador de mísseis S-300-TUM. Perto de Borobenki, que é um conhecido centro logístico onde são armazenadas munições e todo tipo de suprimentos. Por isso, o neutralizaram de forma permanente, com um par de impactos que incendiaram o veículo. Também visitaram um trem de carga que transportava combustível, que foi imobilizado destruindo um dos vagões e depois neutralizando a locomotiva. Essas incursões foram replicadas pelos operadores da 413ª Brigada Raid, que encontraram um sistema antiaéreo Thor, passeando por um campo perto de Berdiansk. Então desceram para dar o beijo de Putin. Ainda me surpreende que esses sistemas, que supostamente são projetados para defesa aérea de baixa altitude, sejam incapazes de se protegerem. Não que eu esteja reclamando. Finalmente, os operadores do primeiro centro de sistemas não tripulados realizaram ataques adicionais contra uma série de instalações utilizadas pelo centro. Rubicon, incluindo uma base temporária, armazéns, um centro de reparos e uma oficina de veículos aéreos não tripulados em 4 localidades na linha de frente de Saporila. Todos os ataques ocorreram na madrugada de 12 de março, causando um despertar agradável aos invasores. Mas hoje, 16 de março, também tivemos ação nessa frente, porque os defensores realmente querem que Ivan fique sem defesas aéreas. Neste caso, os operadores da 413ª Brigada de Ataque conseguiram neutralizar outros 2 sistemas de mísseis terra-ar de curto alcance Torm-2, perto da aldeia de Balashivka, na frente de Zaporizhzhia, que fica a mais de 50 quilômetros da linha de frente. Nesses ataques de precisão, os defensores usaram mosquitos de longo alcance FP2, equipados com ogivas pesadas. Curiosamente, também atingiram um alvo falso de radar S-300. Segundo Magyar, os russos começaram a usar esses dispositivos junto com seus sistemas reais, para assim poder enganar os enxames de drones que patrulham sua retaguarda. É uma medida desesperada para proteger os radares e sistemas antiaéreos restantes, dos quais já perderam mais de 22 unidades de diferentes tipos em menos de uma semana. No ritmo em que estão sendo eliminados, Ivan só vai ter a opção de se proteger com um guarda-chuva da avalanche de mosquitos que está vindo em sua direção. Eu queria mudar de assunto, mas justamente neste momento fiquei sabendo que a Brigada 413 conseguiu atingir outro sistema de mísseis terra-ar russo Thor, que seria o 4º em apenas 5 dias. Agora, para ser justo, não posso garantir que seja uma perda total, mas pelo menos deve ter ficado gravemente danificado, porque aquele impacto foi direto. O compartimento de combate e os lançadores de mísseis, então vai precisar de uma manutenção completa antes de voltar a operar. Durante a madrugada de hoje, 16 de março, um enxame de drones ucranianos atacou o depósito de petróleo Yukneftke-Produkt. Na zona industrial de Ladinsk, a cerca de 500 quilômetros da linha de frente, ocorreu um grande incêndio que destruiu vários tanques de combustível. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram intensas explosões noturnas, seguidas de incêndios ativos que geraram uma densa coluna de fumaça preta visível em toda a Umbergaussichel. Pela manhã, o fogo já havia se espalhado devido à mudança do vento, atingindo tanques próximos e provocando explosões sucessivas que quase destruíram as instalações. Um início de semana horrível para os invasores, alguns dos quais já começaram a pedir que alguém faça algo para acabar com a guerra. Os russos nas frentes de Konstantinivka e Pokrovsk reclamam que as forças ucranianas estão os sobrecarregando com enxames de 300 a 400 drones, seguidos por infantaria móvel que avança através de suas posições. Relatórios da linha de frente apontam uma mudança fundamental na doutrina ofensiva ucraniana, nomeada pelos invasores. O corredor de drones, que essencialmente substitui as barreiras tradicionais de artilharia por enxames de mosquitos de alta densidade e múltiplas camadas, nos quais participam entre 300 e 400 drones, os que seguem uma sequência operacional padronizada, que considera uma fase de supressão com ondas de mosquitos.
usando frequências não convencionais para driblar unidades de guerra eletrônica russas. Estes saturam uma frente de 2 a 5 quilômetros, neutralizando as posições de tiro da infantaria, antenas de guerra eletrônica e os blindados. Após neutralizar trincheiras e a retaguarda da linha de frente, cria-se um corredor de vigilância aérea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para isolar as posições dos invasores, impedindo a chegada de reforços, abastecimento ou a retirada. Após isso, pequenos grupos de assalto móvel, pertencentes a batalhões especializados, atacam as posições. Sua função não é romper a primeira linha defensiva, mas sim consolidar e limpar a área. Essas unidades usam plataformas robóticas terrestres para logística e evacuação de feridos, permitindo que a infantaria de assalto permaneça leve e focada em limpar os bunkers neutralizados. Outras táticas foram apresentadas pelo 425º Regimento de Assalto Independente Scala, ou Rocha, em português, que executou com sucesso uma ofensiva de alta intensidade na região sul de Dnipropetrovsk, conseguindo romper as linhas defensivas dos invasores, o que lhes permitiu avançar 10 quilômetros e libertar o assentamento de Ternov, onde os 200 soldados do 425º Regimento, mesmo estando em desvantagem numérica, lutaram casa por casa durante 3 dias para limpar a área. As equipes ucranianas cercadas retomaram posições fortificadas para alcançar rapidamente a retaguarda de Ivan, o que levou ao colapso da logística local dos invasores. As unidades de mosquitos mantiveram sempre as posições dos invasores sob controle, impedindo que se apoiassem nos combates. Durante a operação, mais de 600 ocupantes foram neutralizados e, segundo o comando do regimento, conseguiram recuperar mais de 400 quilômetros quadrados de território. La situación en el sector liberado sigue. E o 425º Regimento continua combatendo ativamente nesta frente, enquanto enfrenta contra-ataques da Horda para recuperar as posições perdidas, o que gerou baixas adicionais para os turistas ilegais. O Regimento de Assalto Scala é uma unidade de elite das Forças Armadas da Ucrânia, especializada em manobras ofensivas de alto risco, guerra urbana e assalto a posições defensivas complexas. O regimento se destaca por sua resistência, fazendo jus ao seu nome, a Rocha. E parte de sua fama viajou longe, chegando aos ouvidos de The Rock, Dwayne Johnson, que decidiu enviar uma mensagem personalizada para todos os guerreiros da Rocha ucraniana. Comandante Major Uri. Comandante-Major Uri da Rocha Scala. Comandante, aqui é o The Rock. Aqui é o The Rock. From one rock. De uma rocha para outra, irmão. Te envio amor do paraíso de ferro. De uma rocha para outra, irmão. Acabei de terminar meu treinamento e achei apropriado te enviar esta mensagem. De entrenar. After my training, Porque ouvi dizer que você é meu fã. estou honrado. Me sinto honrado por você ser meu fã. Além de ter um nome como a Rocha Scala, me sinto honrado. Também sei que você está commanding. Además, sé que estás Comandando suas tropas. E eu te envio. Força e apoio. Eu te envio maná que vem daqui. Eu te envio e isso vem daqui. Eu te envio força e apoio. E lamento que você tenha que suportar isso, mas você nasceu para isso. Nasceu para liderar, porque seu nome é La Roca. Obrigado por ser fã, irmão. E algum dia devemos treinar aqui. Eu te estimo. Mande um abraço a todos. Mantenham-se fortes. E como um bom amigo meu costuma dizer, lutem como demônios. Ok, irmão. Scalia, a rocha. Estou indo. Olá, amigos! Um par de F-16 ucranianos se preparam ao entardecer para mais uma noite, neutralizando drones Shahed lançados pelos invasores contra as cidades dos defensores. É possível ver que eles estão equipados com mísseis AMRAAM de médio alcance e Sidewinder de curto alcance.
Lembrando, em 1º de novembro de 2023, o então ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, declarou que os poderosos e invencíveis sistemas de defesa aérea da Horda Z poderiam destruir todos os 85 caças F-16, prometidos à Ucrânia em um prazo de 20 dias. Bem, peregrino, hoje é terça-feira, 17 de março de 2026. Os Vipers continuam voando, mas não sei onde estará Shoigu. Tenho certeza de que o homem desenvolveu uma fobia repentina a prédios altos e janelas. O navio-tanque Arctic Metagas, de bandeira russa e pertencente à frota Sombra de Moscou, permanece à deriva e sem tripulação no Mediterrâneo Central, aproximadamente a 50 milhas náuticas a sudoeste de Moscou, Malta, após um ataque de drones navais ucranianos em 3 de março de 2026. Imagens aéreas captadas entre 16 de março mostram o navio de 277 metros gravemente danificado, com sua superestrutura enegrecida pelo fogo, adernado para um lado e com 2 grandes buracos em seu casco acima da linha d'água, na metade do comprimento. O navio, carregado com mais de 60 mil toneladas métricas de GNL e aproximadamente 900 toneladas métricas de óleo diesel, seguia do Porto Ártico. De Murmansk para Porto Said, no Egito, um incêndio forçou os 30 tripulantes a abandonar a embarcação. O Ministério das Relações Exteriores e o dos Transportes da Rússia atribuíram o incidente a um ataque de enxame de drones navais e aéreos ucranianos que teriam sido lançados da costa da Líbia. É viável, já que há indícios de operadores de forças especiais ucranianas na África. Teremos que ver se mais ataques a navios Z ocorrerão no Mediterrâneo nas próximas semanas. Um combate singular como os antigos duelos de gladiadores, mano a mano, tecnologia versus infantaria, onde desta vez se enfrentam um invasor Z e um mosquito de ataque que dão o melhor de si para obter a vitória. E o vencedor é? Na verdade, não consigo ver quem ganhou por causa de toda essa fumaça. Alguém sabe quem venceu? Talvez tenha sido empate. As operações seguem tão fielmente o plano do mestre estrategista que a inteligência militar ucraniana divulgou comunicações interceptadas indicando que comandantes russos ordenam às tropas recuperar só as cabeças e documentos de identificação dos orques desmilitarizados em vez de evacuar os corpos inteiros do campo de batalha. Segundo defensores, as instruções são uma medida logística, pois comandantes sabem que evacuar corpos inteiros é muito difícil ou impossível nas condições atuais do campo de batalha. Isso não é um incidente isolado, mas um padrão amplo, observado em várias unidades russas, sugerindo uma abordagem recorrente para lidar com cadáveres no campo de batalha. À medida que as condições climáticas melhoram, as forças russas tentaram uma incursão na frente de Sloviansk usando um blindado MTLB carregado com infantaria, que era acompanhado por várias motocicletas e alguns grupos de assalto dispersos. A coluna saiu de abrigos na cidade de Sibersk e tentou sondar as posições ucranianas pelos flancos. Ao que parece, o MTLB estava destinado a ser o principal veículo desse ataque, enquanto as motocicletas e os grupos de infantaria de apoio eram usados no flanco oposto das posições ucranianas para atrair a atenção e confundir os defensores. No entanto, as unidades da 81ª Brigada Aerotransportada responderam rapidamente em abril, solicitando o apoio de um veículo de combate de infantaria BMP e de drones Mosquito. Foram eles que atacaram o grupo de assalto, destruindo o MTLB e os grupos de motociclistas antes que pudessem ganhar impulso em seu ataque. Uma vez neutralizada a incursão principal, começou-se a neutralizar a infantaria que se movia em pequenos grupos. Este incidente mostra uma tática que os invasores usam cada vez com mais frequência na linha de frente, que consiste em lançar pequenos assaltos móveis projetados para sondar as linhas defensivas e buscar pontos fracos dentro da linha ucraniana. Com a primavera secando o solo e melhorando a mobilidade dos veículos, é provável que continuem ocorrendo. Este tipo de incursiones.
Mas as unidades aerotransportadas ucranianas, neste setor, já contam com uma estratégia eficaz para responder rapidamente e evitar serem pegas de surpresa por qualquer ataque desse tipo. Agora veremos outra ação heróica, onde, em uma operação de alto risco de 3 dias, as tropas de reconhecimento do 425º Regimento de Assalto Independente Scalia conseguiram resgatar um grupo de soldados da 30ª Brigada Mecanizada, que haviam mantido uma posição isolada na linha de frente durante 365 dias. Devido às constantes mudanças nesse setor da linha de frente ao longo de 2025 e 2026, a unidade ficou praticamente cercada dentro de território controlado pelo inimigo no eixo de Kramatorsk, região de Donetsk. Apesar da constante pressão da horda, da escassez de munições e do isolamento logístico, os defensores conseguiram manter sua posição, demonstrando uma extraordinária resistência e disciplina. Para alcançá-los, os elementos de reconhecimento de Scalia atravessaram a terra de ninguém, contataram as tropas cercadas e ajudaram na retirada bem-sucedida sob combate. Todos conseguiram voltar em segurança, demonstrando mais uma vez que ninguém fica para trás, conforme declarou um porta-voz do 425 Regimento, que se especializou em ações de alto risco. E, mais uma vez, demonstrou ser capaz de executar operações que exigem grande precisão e muita coragem em um dos ambientes mais exigentes da guerra. Bueno, queridos amigos, preparen sus palomitas de maíz y su mejor cara de "no estoy impresionado", porque los pájaros de la 414 Brigada acaban de lanzar un nuevo compilado para comenzar la temporada de primavera 2026 de cacería de gusanos. Os invasores seguem recebendo o pacote turístico ucraniano, trincheira aconchegante na pitoresca região de Donetsk, com vistas gratuitas do céu ucraniano, adrenalina ilimitada e serviço de lançamento espacial rápido. Os na pitoresca do ucraniano. Adrenalina e imagens são pura poesia cinematográfica. Vemos onda após onda desses orcs correndo entre bunkers e abrigos, surpreendidos pela grande concentração de mosquitos que só esperam dar o beijo de Putin toda vez que um dos turistas ilegais ousa colocar a cabeça para fora do seu ninho. A coreografia é francamente impressionante. Em um momento, eles estão posando heroicamente dentro do que costumava ser um pequeno e tranquilo refúgio. Em seguida, eles dançam de forma interpretativa para evitar os mosquitos. Em conclusão, se você é um russo que deseja fazer uma viagem de intercâmbio cultural para a Ucrânia em 2026, talvez devesse explorar outros destinos. Digo pela sua própria saúde. Para terminar, aqui vemos um soldado ucraniano, mantido em cativeiro russo por 3 anos e 9 meses. Ele voltou hoje para sua casa na aldeia de Starosilia, região de Bolin, onde todo o povo saiu às ruas para lhe dar uma recepção inesquecível. Vemos o defensor envolto em uma bandeira ucraniana, recebendo cumprimentos, abraços e flores sob o céu primaveril. O registro captura a alegria de todo o povo pelo retorno de seu guerreiro e o forte vínculo comunitário que persiste nas pequenas aldeias da Ucrânia, apesar do conflito prolongado.
Olá, amigos! A unidade de operadores de elite da Direção de Inteligência do Ministério da Defesa, os famosos Primary ou Fantasmas, ficou encarregada de abordar 2 lanchas de assalto anfíbio BK-16 Raptor, que patrulhavam as costas da Península da Crimeia. Não tenho confirmação, mas se cada uma levou um Mosquito FP2, o mais provável é que tenham acabado exatamente ao lado do cruzador Moskva, junto com suas tripulações. O invasor caminha tranquilamente pelo meio de uma área, como se os mosquitos tivessem subitamente sido extintos. Eles só aguardavam ele chegar ao destino para um deles dar a merecida hospitalidade ucraniana. Isso vai deixar marca. A primavera já está chegando e as florestas estão começando a florescer e a dar frutos, alguns dos quais são bem estranhos, na verdade, e eles ficaram bastante surpresos quando um mosquito mutante passou para polinizá-los. Falando sério agora, devido à queda do sinal da Starlink, os engenheiros Z precisam subir em qualquer coisa para instalar antenas repetidoras de sinal, o que os deixa bastante expostos a serem neutralizados. Esse tipo de especialista em comunicações não é fácil de substituir, mas suponho que muitos estão procurando devido ao corte generalizado da internet em Moscóvia. Uma munição vagante ucraniana, Bulava, visita um sistema antiaéreo de curto alcance, Estrela 10, cuja tripulação aplicou a estratégia de abandonar o navio, deixando seu equipamento abandonado à mercê do atacante. Esse ataque ocorreu a mais de 90 quilômetros da linha de frente, sendo a incursão mais profunda, até agora, de uma dessas munições contra um sistema móvel. O Bulava é uma munição vagante de asa fixa com 12 quilos de peso. Desenvolvida na Ucrânia, pode ser descrita como um análogo mais furtivo e de maior alcance do que os Lancet russos. É usada principalmente contra alvos de alto valor na retaguarda da Horda, operando em conjunto com drones de reconhecimento de longo alcance. Fontes ucranianas afirmam que este ano devemos começar a ver mais ações desse sistema na linha de frente. Que assim seja. O operador da 414ª Brigada, chamado Morok, encontrou uma agradável curva no caminho, onde pousa seus mosquitos para que descansem enquanto esperam que algum cliente enviado pela Horda apareça. Eles não demoram a surgir, ativando o instinto de caça do mosquito. Como Ivan parece decidido a fazer seus orques passarem por esse caminho, Morok leva novamente uma de suas criaturas, que também recebe o prêmio de paciência com um novo invasor que precisa de um tratamento de paloterapia, aplicado sem demora pela retaguarda. Não podemos mostrar o restante dos resultados aqui, mas você verá em nosso próximo vídeo no Patreon. Denis Pushilin, chefe da administração de ocupação da autodenominada República Popular de Donetsk, e Vladimir Kirilenko, primeiro subchefe do Estado-Maior da administração presidencial russa, realizaram uma visita à cidade de Mirnorad em 18 de março. Ambos os funcionários caminharam por ruas com escombros, prédios desabados e casas em ruínas. Destruidas por los repetidos ataques de la artillería. A cidade de Mirnorad era uma cidade mineradora e industrial que antes da guerra tinha 50 mil habitantes e foi tomada no início de fevereiro de 2026. Atualmente, restam apenas 1.600 pessoas na cidade, já que a grande maioria fugiu antes da chegada dos invasores. É bastante curiosa a maneira como os russos protegem a população e ajudam o povo de Donbass. Você quer que Mordor envie esse tipo de ajuda? Ciudad. Dia ruim para passear de quadriciclo, pois os mosquitos da unidade Signum patrulham a floresta do Iman e estão fazendo estragos nos Niva, Jeeps, motos e quadriciclos que ainda restam aos invasores, que agora têm que se mover a pé. A ordem também vale para os drones terrestres que Ivan passou a usar em grande número para reabastecer posições avançadas, mas que duram menos que a campanha de 3 dias aqui. A operação militar especial não tem sido nada fácil para o urso Facínora.
Na frente das sanções navais, em 12 de março, a Guarda Costeira sueca abordou e deteve o petroleiro Seal One, de 228 metros de comprimento, que navegava em suas águas territoriais em frente a Trelleborg, no Mar Báltico. Esta é a segunda intervenção desse tipo em menos de uma semana, após a apreensão do navio Kafa. O Seal One, que hasteava uma bandeira falsa das Ilhas Comores, foi classificado como navio apátrida, além de constar na lista de navios sancionados pela União Europeia desde outubro de 2025 por transportar produtos petrolíferos russos para os portos de Santos, no Brasil. A promotoria sueca prendeu o capitão russo sob suspeita de falsificação de documentos, graves infrações à segurança marítima e descumprimento da lei marítima da Suécia. Em 18 de março de 2026, o navio ainda se encontra sob custódia das autoridades suecas. Essas operações mostram a perigosa realidade da frota fantasma de Putin. Estamos falando de navios inseguros e mal mantidos que ameaçam a segurança marítima do Báltico, o meio ambiente e também a estabilidade regional, ao mesmo tempo em que geram receitas ilícitas para financiar a invasão russa da Ucrânia e os crimes de guerra contra civis. Na noite de 13 para 14 de março, as forças de defesa da Ucrânia atacaram com sucesso, usando drones de longo alcance, a refinaria de Petrovka, a refinaria de petróleo Afipsk, no Krai de Krasnodar, Rússia, provocando um incêndio significativo em unidades de processamento-chave e interrompendo as operações em uma das principais refinarias do sul da Rússia. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou os impactos na refinaria e no porto próximo de Kafkas, ambos cruciais para a logística militar e as exportações de energia da Rússia. Imagens geolocalizadas e análises de fontes abertas indicam danos na unidade primária de destilação atmosférica, onde começa o refino do petróleo. O petróleo, acompanhado de chamas visíveis, vazamentos de gás da infraestrutura adjacente e fumaça densa. A refinaria de Afipsk processa aproximadamente entre 6 e 7 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, o que representa entre 2% e 4% da capacidade total de refino da Rússia e fornece combustíveis vitais para as operações militares na Ucrânia. Os drones ucranianos continuam exercendo uma pressão constante sobre as cidades russas, incluindo Moscou, incursão que durou mais de 24 horas. Por isso, como medida defensiva, as autoridades decidiram cortar o serviço de internet dentro da cidade, que supõe estar sendo usado para guiar, ou ao menos fornecer posicionamento aos enxames ucranianos que o visitam. Isso deixou a capital russa sem internet móvel desde o início de março. Os dados oficiais do Amazon russo, chamado Wildberries, revelam um aumento de 73% na demanda por pagers e de 27% nos walkie-talkies. Mas o mais interessante é que a venda de mapas de papel disparou em até 170%, evidentemente, paralisar a própria capital, levando os moscovitas a reviverem os anos 90, fazia parte do plano do mestre estrategista do Kremlin desde o início. Seria bem legal se os ucranianos comprassem pagers israelenses excedentes e os vendessem para moscovitas. Com certeza eles conseguem alguns usados baratos em Tel Aviv. A situação continua difícil, mas sempre há um momento para desejar um feliz aniversário a um querido camarada. Feliz aniversário para você. Eu ainda tenho uma velhinha para você. Agora vou buscá-la. Mamãe do Valera. Olá, amigos! Aqui podemos ver como o segundo exército mais poderoso dentro da Ucrânia está indo tomar Berlim. Ou pelo menos é o que os russófilos querem que creiamos. Aqui vemos a grande ofensiva rumo ao oeste, composta por uma equipe de turistas ilegais que exige bom preparo físico. Vejo que tentam libertar a bucanca da era soviética da lama. Este, ao que parece, será o auge da mobilidade estratégica Z para este ano de 2026. Nesse ritmo, em Berlim eles deveriam começar a se preocupar, daqui a umas 17 gerações,
Agora, para acelerar a ofensiva, eles poderiam colocar Igor Toretovsky ao volante. Agora vocês sabem o que mostrar aos rusófilos ao falarem do vilão Z. Enquanto isso, na retaguarda de Ivan, cresce a atividade das munições vagantes ucranianas Bulava, que neste caso neutralizam 2 caminhões antiaéreos com canhões duplos desarmados. O primeiro deles é o ZSU-232. Ambos ataques foram realizados a mais de 95 quilômetros da linha de frente, o que não seria possível sem o trabalho dos drones de reconhecimento que voam profundamente na retaguarda da Horda. Como as coisas estão indo tão bem, a Horda está tentando convencer estudantes universitários a se juntarem à invasão como pilotos de drones. Para motivá-los, um as dos controles demonstra suas incríveis habilidades de pilotagem. Bem, a demonstração terminou exatamente como está indo a Operação Militar Especial, despencada no chão. Nas florestas nevadas da linha de frente de Kharkiv, operadores do grupo Mosquitos da 3ª Brigada de Assalto eliminaram todo um grupo de assalto dos invasores usando parte do seu enxame de reconhecimento aéreo e ataque. Quando um grupo de drones percorria o campo de batalha para finalizar a limpeza, um dos operadores localizou o único turista ilegal sobrevivente que estava isolado, desorientado e sem comunicação com seus comandantes. Em vez de neutralizá-lo, os defensores optaram por tentar capturá-lo. Para isso, transmitiram instruções claras pelo alto-falante, que o invasor obedeceu sem resistência. Ao ver que ele obedecia, mas estava à beira de desabar de exaustão, um dos drones lançou uma barra de chocolate para recompensá-lo, ajudá-lo a recuperar as forças e dar-lhe um sinal concreto de que poderia se render com segurança para salvar sua vida. Este incidente, registrado em 19 de março de 2026, soma-se a uma série crescente de rendições de orcos a drones de reconhecimento no eixo de Kharkiv. As tropas russas admitem ser inútil atacar uma força que faz reconhecimento constante do campo de batalha. Se os ocupantes depuserem as armas e seguirem as instruções, poderão salvar suas vidas, porque a outra opção é simplesmente ficar olhando enquanto a noite se aproxima. Durante a madrugada de 19 de março, unidades da Marinha Ucraniana, das Forças de Operações Especiais e das Forças de Sistemas não tripulados realizaram um ataque de precisão contra vários alvos militares de alto valor no porto de Sevastopol, utilizando mosquitos de ataque estratégico FP2. O alvo principal foi o Centro de Inovação, Produção e Manutenção Avançada Granit, pertencente ao consórcio estatal russo Almaz-Antey. Este centro é especializado na manutenção e reparo de sistemas avançados de defesa aérea russos, essenciais para a frota do Mar Negro e para a rede de defesa aérea em camadas da Crimeia, incluindo os sistemas S-400, Triumph S-300, PM-2, Favorite, Buk M2 e Igba M3, além do Storm 2, assim como os radares associados. No vídeo, vemos que os defensores enviaram muitos drones contra a fábrica para garantir sua neutralização, causando pelo menos 5 impactos diretos, danos estruturais visíveis e incêndios internos. Lembrem-se que, em empresas de alta tecnologia, uma explosão próxima pode descalibrar várias ferramentas de precisão, causando danos não só pela destruição de equipamentos, mas também pela necessidade de recalibrar os sistemas e ferramentas restantes. Os defensores perseguem os sistemas antiaéreos de Ivan nem quando vão ao médico. Segundo Robert Magyar Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, aproveitando a densa neblina e a chuva que cobriram a linha de frente, a Horda realizou uma tentativa de ofensiva coordenada ao longo de 100 quilômetros nas frentes de Zaporizhia e Donetsk, entre os dias 16 e 18 de março, operação na qual sofreram mais de 900 baixas entre turistas, ZDS, militarizados e feridos durante as 36 horas de combate contínuo que durou o assalto. Mordorita. O assalto russo abrangeu o eixo Rodinsky-Huliai-Poli e envolveu uma combinação de grupos de infiltração de infantaria, veículos blindados, motocicletas e, segundo fontes ucranianas, até mesmo grupos de cavalaria. Os que avançaram sob forte chuva e neblina na noite de 16 de março
esperando que o clima impedisse os ucranianos de lançar enxames de reconhecimento e ataque. Eles estavam totalmente enganados, pois os defensores responderam com uma nuvem de mosquitos que causou mais de 100 baixas nas 3 primeiras horas. Ao amanhecer do dia 17, as forças russas intensificaram seus ataques ao longo de uma dúzia de setores, o que deu oportunidade para mais encontros do terceiro tipo entre os mosquitos e os orcs, gerando 292 novas baixas e 221 feridos. Durante o dia 18 de março, ainda sob uma densa neblina, outros 141 turistas ilegais receberam o beijo de Putin, aos quais se somaram mais 136 feridos. Após essa ofensiva, Ivan já devia saber que os mosquitos de reconhecimento e ataque dos defensores enxergam bem à noite e em mau tempo. Em grande parte, graças à nova geração, os mosquitos de reconhecimento dos OU producidas localmente, por lo que... Em grande parte, os defensores não têm problemas para enxergar à noite ou com mau tempo, graças à nova geração de mosquitos de reconhecimento e ataque. No fim do dia, apenas os orcs andavam às cegas pela neblina e chuva, o que resultou em muitas baixas, pois só viam os mosquitos quando estavam muito próximos. No final do dia, os únicos que andavam às cegas pela neblina e pela chuva eram os que seguiam para Pokrovsk, pela rodovia E50, com 14 motocicletas e 2 veículos civis que foram interceptados pelos mosquitos, permitindo que a infantaria ucraniana eliminasse os poucos sobreviventes em combate direto. O resultado foi a destruição total dos 26 soldados, 14 motocicletas e 2 veículos do grupo de assalto. O presidente Zelensky afirmou no domingo que mapas operacionais russos capturados mostram que os objetivos territoriais dos invasores contradizem qualquer real intenção de negociação. Só resta continuar lutando até esgotar os invasores. Para entender por que os defensores lutam, vemos aqui uma carta comovente de uma menina para a mãe, tirada pelos russos e escrita em Mariupol no início de março de 2022. Naquele momento, a cidade era fortemente bombardeada pelos invasores Z, desesperados para conquistar o porto. Mamãe, esta carta é um presente para você pelo dia 8 de março. Se você acha que me criou em vão, está enganada. Obrigado pelos melhores 9 anos da minha vida. Muito obrigado pela minha infância. Você é a melhor mãe do mundo, nunca vou te esquecer. Desejo felicidade a você no céu e que vá para o paraíso. Nos encontraremos lá. Vou tentar me comportar bem para que eu também possa entrar no paraíso. Beijos, Galha! Agora que os filhos de Putin vão lá dizer aos ucranianos para se renderem. Obrigado. Obrigado. Para mais conteúdo sobre a guerra na Ucrânia, visitem nossos 2 novos canais, onde trazemos informações em outro formato. Não deixem de conferir. Lembrem-se de visitar o nosso Patreon, onde por apenas $1 vocês terão acesso a uma grande quantidade de vídeos sem censura e documentários. Por fim, visite nossa loja para encontrar artigos inspirados nas principais unidades da Ucrânia. Leve a história com você e a cada compra você estará apoiando o programa United 24 Apoie, diretamente programas de reconstrução, de ajuda à população civil e de defesa. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.